Galera, faz tempo que eu queria fazer um vídeo como esse, dando a minha opinião sobre o que está acontecendo com o console Xbox, na verdade com a marca Xbox em um todo, mas a situação está bem complicada. Eu fiz um vídeo recentemente falando do fechamento do estúdio responsável pela franquia Forza Motorsport, na verdade, a criadora de Forza. O estúdio ele foi fechado, eu fiz o vídeo na segunda-feira, e uns 2 dias depois foi confirmado o fechamento do estúdio por parte da Microsoft, em meio às ondas de demissões que teve em massa, que a Microsoft acabou fechando vários estúdios, vários projetos, e o Forza Motorsport foi um deles. Foi encerrado a franquia Forza Motorsport. Agora, a equipe que ficou da Turn-10, eles demitiram em torno de 50% dos funcionários, e a equipe que permaneceu, ela vai dar suporte para o Forza Horizon. Então, o Forza Horizon ele vai continuar. E eu vou falar sobre isso, sobre o Forza Motorsport e sobre o Forza Horizon. O Forza Horizon, a gente sabe que é um sucesso absoluto, ele ainda vende muito e agora ele chegou no PlayStation, está vendendo bastante. A gente sabe a liberdade que o Forza Horizon dá, você poder sair pelo mapa, andar em qualquer lugar e não ficar só fechado em corridas de circuito. Então, toda essa liberdade que o Forza Horizon vem trazendo desde 2012 conquistou muitos jogadores. A gente sabe que são segmentos diferentes. Forza Horizon ele era um spin-off do Forza Motorsport. Forza Motorsport ele era focado em simulação, no realismo, e o Forza Horizon ele era mais arcade. Só que nos últimos anos, Forza Horizon dominou, ele vendia muito mais que o dobro do que o Forza Motorsport, conquistava muitos jogadores, e o Forza Motorsport ele foi se tornando cada vez mais arcade. Então a proposta do Forza Motorsport ela foi se perdendo. Mas esse vídeo não é para falar sobre o fechamento do Forza Motorsport, e sim para falar sobre o que está acontecendo com a divisão Xbox, sobre os erros cometidos, sobre os jogos fracassados, em função disso, as demissões em massa, fechamento de estúdio e tudo mais, cancelamento de projetos de jogos. Nessa última semana, a gente teve a demissão de mais de 9.000 funcionários da divisão Xbox e o encerramento de um estúdio que ele foi criado há muitos anos atrás, o estúdio da Initiative, que estava desenvolvendo o novo Perfect Dark, seria um remake, um reboot da franquia Perfect Dark. Ele foi encerrado sem lançar nenhum jogo. Só que, pessoal, a situação ela pode ser ainda pior, porque tem relatos que nos bastidores eles indicam um cenário de crise e que coloca em xeque o futuro da plataforma Xbox. Tem muitas fontes ligadas à indústria que sugerem que na parte interna, nos estúdios Xbox, tem um sentimento de derrota generalizado, bem nos bastidores, com alguns profissionais descrevendo um momento como jogar a toalha. Essa foi a expressão compartilhada por alguns insiders. Insiders como o Nate DeHate e o jornalista Alex Donaldson. Eles apontaram esse desânimo profundo das equipes envolvidas nos projetos de longo prazo da plataforma Xbox. Além desses cortes anunciados, tem rumores que apontam que outros estúdios também estariam sofrendo baixas. Tem a Undead Labs, a responsável pelo State of Decay 3, ela seria uma das afetadas, embora não haja informações detalhadas ainda do tamanho do impacto, mas é uma das afetadas, então supostamente a gente pode ter também o cancelamento do State of Decay 3. Até porque não saiu nada novo, o jogo já foi anunciado faz um bom tempo e não tem nem teaser nem nada, não falaram mais nada sobre esse jogo, e eu acredito que seja um dos games que possa ser cancelado futuramente, que a gente pode estar recebendo essa notícia, na verdade, a curto prazo. E tem mais notícia ruim ainda. Mesmo sem confirmações oficiais sobre esses cancelamentos, o clima atual é de incerteza e retração. A Microsoft, que vinha apostando em aquisições e uma expansão agressiva no ecossistema de jogos, agora enfrenta questionamentos sobre a viabilidade dessa estratégia a longo prazo. A falta de resultados concretos e o crescimento tímido da base de jogadores do Game Pass podem ter contribuído para essa decisão da empresa de rever a sua atuação no setor.
no setor seria no setor de games. Então, a Microsoft está revendo essa estratégia de apostar no setor de games. Então, a gente pode ter mais demissões e mais cancelamentos de jogos. Tem mais uma parte aqui da notícia, eu vou ler aqui para vocês. Diante desse cenário, o Xbox enfrenta um momento decisivo. As decisões tomadas agora poderão definir o rumo da marca para os próximos anos. E cada novo rumor ou corte só reforça a percepção de que a divisão está enfrentando muito mais do que uma simples reestruturação. Trata-se de uma crise de identidade e de propósito, em um mercado que exige resultados rápidos e inovação constante. Então, pessoal, eu acredito, eu já venho falado há muito tempo atrás aqui, já venho falado há bastante tempo, tem pessoal que sempre defende qualquer cagada que a Microsoft faça, eu sempre vou e critico. Por quê? Porque eu já estou na plataforma Xbox já faz quase 15 anos, então eu jogo desde 2011, se eu não me engano, eu estou na plataforma Xbox, então faz muito tempo, eu gosto muito, e não só como consumidor da marca Xbox, mas como gamer, porque eu gosto de jogar de tudo. Eu jogo em todas as plataformas, eu jogo no PlayStation, jogo na Nintendo, então eu gosto de game. Eu não gosto de pedaço de plástico, de marca em si, não. Eu gosto de jogos. E é uma pena se acontecer do fechamento da divisão Xbox, é uma pena porque assim, ó, a gente vai ter só mais dois grandes players no mercado, que seria o PlayStation e a Nintendo, e claro, a gente sempre vai ter o PC. Eu acredito que o PC é uma solução bem viável, é um investimento muito bom, mas a gente sabe que vai ser um baque muito grande na indústria se a gente perder a plataforma Xbox, até em questão de concorrência, de preços, etc. E o Xbox, ele vem passando por essa crise já faz um bom tempo, não só uma crise financeira, porque a Microsoft ela tem dinheiro infinito, então se ela quer investir, ela vai investir, mas não está sendo viável. Por mais que você tenha dinheiro infinito, o acionista não vai investir numa coisa que não está dando retorno. Então a Microsoft ela vem sangrando com o Game Pass, porque acredito que eles vêm investindo bastante, mas não estão tendo retorno. O Game Pass está crescendo, mas cresce muito aos poucos. Então, acredito que não está sendo muito viável essa estratégia da Microsoft. Na minha opinião, se você é fã de alguma coisa, você tem que criticar. Você não pode aceitar qualquer coisa, você não pode ser fanboy de ficar passando pano nem nada, tem que criticar para não acontecer dessas coisas piores como estão acontecendo. Não acontecer de jogos cancelados, de jogos ruins, de jogos com má qualidade, enfim, de várias outras coisas, de aumento de preço, várias outras coisas que estão acontecendo com o Xbox e com a indústria em geral. Então você tem que reclamar não só do Xbox, mas sim do PlayStation, da Nintendo, tem que reclamar, não ficar aceitando qualquer coisa ou arrumando desculpas pelas burrices que essas empresas fazem. Então o fanboy ele é cego, ele não vê que a empresa está fazendo um monte de cagada e que pode ser o fim do que ele tanto ama. Se ele ficar defendendo, ele pode estar ajudando a acabar com o que ele gosta. Mas, enfim, eu sempre achei que foi uma burrice a compra da Activision por parte da Microsoft. Eu acho que devia ter investido em exclusividade nos seus jogos. Mas se a gente pode tirar uma coisa boa dessas notícias que vem saído nessa última semana, essa onda de demissões e tudo mais, é que a equipe da Turnitin ela vai focar, vai ajudar a Playground a trabalhar no Forza Horizon 6. Então, a gente pode ter um Forza Horizon 6 agora, já em 2026. A princípio é isso que vai acontecer, pois agora a gente tem duas equipes focadas no Forza Horizon 6, que é a Playground Games e a Turnitin. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do futuro do console Xbox, se você acha que o Xbox e a Microsoft vão dar a volta por cima, ou se você acha que o Xbox já deu o que tinha que dar, que tem que se tornar multiplataforma mesmo, lançar os seus jogos no PlayStation e na Nintendo. Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.